do dia 17 de agosto de 2016. Ao público presente, uma boa noite. Verificação do quórum. A quórum. Havendo número legal, declaro aberta a sessão. Expediente recebido. Requerimento número 113. A vereadora Marta Scherrer, no uso das suas atribuições regimentais, indica ao senhor prefeito de Piúma que providencia a limpeza do bueiro na rua Larli de Carvalho, antiga rua Belo Horizonte, Monte H1, em frente à mercearia do Rudinei. Assinado, vereadora Marta Scherrer. Requerimento número 112. Indica ao senhor prefeito do município de Piúma a troca de uma lâmpada do poste da rua Larli de Carvalho, antiga rua Belo Horizonte, Monte H1, em frente à mercearia do Rudinei. Assinado, vereadora Marta Scherrer. Darli. Retificando, Darli de Carvalho. Projeto de lei número 59, de autoria da mesa diretora. Terminou o expediente. Ordem do dia. Projeto de lei número 55, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o tratamento diferenciado às microempresas, às empresas de pequeno porte e ao microempreendedor individual. Procedimento ordinário, discussão e votação. Presidente, projeto. Eu gostaria de pedir vista da votação desse projeto para poder tomar conhecimento. Pedir vista da discussão? Então, está concedido. Tribuna Popular. O orador João Paulo Santana, ele não chegou a tempo não, está? A Vitória ligou que não dá tempo de chegar na sessão. É João Paulo Santana. Tribuna dos Vereadores. Vereadora Marta Scherrer. Boa noite, colegas vereadores, público presente. Hoje está meio fraco aqui, não é? Está meio desanimado esse público de poder assistir nossas reuniões, né? Também o negócio não está muito bom, não. Gente, o que eu estou achando muito difícil, a gente anda Piúma está imundo, sujo, sujo, sujo. Todas as lâmpadas queimadas, bueiros todos entupidos, rua cheia de mato, cheia de entulho, né? Eu tenho andado aí para o Monte H2, já tem uma máquina, uma reta escavadeira, não, uma patrol, já tem um mês que está lá numa rua largada no meio da rua, não está no cantinho não, está no meio da rua, com 2 pneus furados. O que está acontecendo, gente? A gente não entende mais não. Piúma virou uma bagunça só, não é? Então acho que está na hora de tomar providência sobre essas coisas. Vereador Maxite. Boa noite, mesa diretora. Boa noite, companheiros vereadores. Boa noite, público presente. Quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos concedeu de estarmos presentes aqui para mais um dia de trabalho. Quero começar, senhor presidente, agradecendo a todos que compareceram no velório do meu avô, agradecer a essa Câmara de Vereadores pelo minuto de silêncio no dia, agradecer a Polícia Militar por acompanhar o cortejo, agradecer a todos que compareceram, agradecer a todos que não compareceram na forma presencial, mas compareceram em orações, compareceram, né, desejando o conforto e o consolo em nossos corações. Quero deixar aqui o meu agradecimento. Quero falar hoje, senhor presidente, companheiros, público presente, as pessoas que estão nos acompanhando na TV Weber. Queria falar que estou caminhando nessa cidade e estou colocando nos postes, senhor presidente, companheiros vereadores, um TNT preto ou laranja,
não como crítica a essa administração, mas como ajuda. Porque quando eu fui pedir para trocar a lâmpada de um poste que estava escuro, um servidor da prefeitura falou assim: marque, estou marcando o poste com a fita amarela e preta. Então, quero pedir aos companheiros, às pessoas que estão nos ouvindo, às pessoas que estão nos assistindo, para que venha colaborar com a administração. Aonde que nós formos ver uma luz apagada, vamos amarrar um TNT, para que nós possamos estar ajudando a essa administração, para que possa deixar a nossa cidade mais clara. Não é uma crítica, não é uma crítica construtiva. E quero fazer um apelo a vocês que estão nos assistindo, aos vereadores. Foi protocolado nessa Casa de Lei 2 pedidos. Primeiro pedido é que enviasse ao Ministério da Saúde, ao Presidente da República, para que possa tirar os impostos dos produtos diet, dietéticos. Porque quem precisa desse produto são as pessoas mais carentes. Quem precisa desses alimentos são as pessoas debilitadas. E não podemos mais aceitar que o governo venha taxar impostos de formas abusivas nesses alimentos de muita importância para quem precisa. Outra luta desse vereador, diga-se de passagem, um vereador que sempre lutou pelas leis, esse vereador que está sempre buscando inovações, qualidade de vida e um laço familiar. Nós temos hoje que lutar um pouquinho para combater as drogas. Quando falam em droga, eles pensam em pedra, em maconha, em cocaína e outras drogas que eu não sei nem o nome. Mas esquecem de combater a semente. A droga lícita, a droga que acaba com a família. A droga que está em tudo quanto é lugar, que é a bebida alcoólica. Aquela latinha de cerveja, aquela garrafinha de cerveja, diga-se com toda certeza, 144 vezes mais letal do que a maconha. Essa droga de consumo liberado, que a semente é o caminho para as outras drogas. É inadmissível, senhor presidente, se a Vossa Excelência puder enviar uma cópia dessa sessão para o ministro de Esporte do nosso país, para o secretário de Esporte do nosso estado, eu ficarei grato, porque é de muita importância. É inadmissível que nós viemos aceitar e assistir esportistas conceituados, amados e idolatrados pelas nossas crianças, fazendo propaganda de bebida alcoólica. É inadmissível que o Ministério dos Esportes venha patrocinar essa semente maligna que vai acabando com a nossa família. Não é preciso ter um familiar alcoólatra para saber que isso é prejudicial. Nós andamos na rua e vemos pais de família, crianças, adolescentes, jovens, caídos, porque consumiu bebida alcoólica. Bebida alcoólica que é patrocinado, que é liberado
pelo Ministério de Educação, pelo Ministério da Saúde. Quero pedir a vocês que nos assistam, aos nobres companheiros, que possamos começar essa nova caminhada. Falo isso, experiência própria, amigos, companheiros, passando por essa necessidade. Pessoas que querem parar de beber e não conseguem. Fica aqui o meu apelo, senhor presidente, fica aqui o meu pedido a você, mãe, a você, pai, a você, filho, a você, parente, a você, família, que nós juntos conseguiremos mudar essa história. Nós juntos conseguiremos dar esperanças a essas crianças para ter um futuro melhor. Essas crianças que tenham uma melhor qualidade de vida. Falo isso porque as Olimpíadas que nós estamos tendo em nosso país, para o nosso esporte, foi uma vergonha. Foi uma vergonha o quadro de medalhas dos nossos atletas. Não culpo aos nossos atletas, que deram tudo de si, mas culpo, as entidades que insistem em patrocinar esse consumo de álcool em nosso país. Fica aqui, os parabéns aos medalhistas, aos atletas que de forma excepcional lutaram para conquistar uma medalha, mas hoje nós sentimos na pele a diferença como é tratado um atleta do nosso país e um atleta de outro país. Vamos respeitar as nossas famílias, os nossos atletas, as nossas crianças. Tá, senhor presidente, se a Vossa Excelência puder estar encaminhando essa fita para o Ministério do Trabalho, o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, dos Esportes, vai ser uma conquista para a gente. É mais um desafio que eu peço a vocês, jovens, família, para agarrar conosco. Muito obrigado e tenham uma boa noite. Vereador Sérgio Coelho. Quero dar uma boa noite ao presidente, à mesa, os demais vereadores aqui presentes, ao público aqui também que está nos assistindo, veio aqui, mas nesta noite, participar desta solenidade, esta Câmara, onde aqui existem vereadores realmente comprometidos com o bem-estar da população, com o bem-estar da família piumense. Meu amigo Lenilson aí, pessoa de fibra, de qualidade. Eu vejo que a família realmente, o caminho de recuperação desse país, de recuperação desse estado e município, só pode vir através da família. A família que realmente tem uma dignidade e a capacidade de educar seus filhos da melhor forma possível. A escola realmente ensina o conhecer, mas é a família, o seio da sua família, que vai dizer o caminho, a posição do seu filho. Se vai ser uma pessoa realmente de compromisso, de responsabilidade, um homem feito. Eu vejo que realmente no futuro aí, o município e esta Casa de Lei tem que trabalhar para desenvolver trabalhos com as crianças, melhor com as crianças, e com isso vai envolver a escola, envolver as famílias. Porque acaba o município ficando defasado na forma de pessoas de dignidade. Hoje eu vejo a dificuldade que é legislar, a dificuldade que esta Casa de Lei tem em representar o seu público, representar o voto direto. Esta casa, na quarta-feira passada, aqui foi feito, foi seguido o rito das comissões, foram preparados aqui os 30 dias, foi dada oportunidade ao cidadão, e o cidadão aqui não compareceu, e esta Casa de Lei num direcionamento do Ministério Público,
Tribunal de Contas, de um órgão capaz, um órgão capacitado. E minha preocupação é quando os poderes passam a ser manipulados. Já pensou se essa Câmara aqui fosse um dia manipulada? Então nós temos que ter muita seriedade no que nós fazemos, e esta Casa de Lei tem seriedade, porque nós somos eleitos com voto direto do povo, e junto com o voto direto, nós representamos diretamente este povo. E hoje, na segunda-feira, depois houve uma baderna na cidade terrível. Foram para debaixo da minha casa, explodiram meu telhado lá com foguetes e palavrões horríveis, não respeitando o cidadão Sérgio Coelho, a minha família, que estávamos em casa, vendo as Olimpíadas. Era 10 horas, 10h30, meia-noite, e isso rompeu a madrugada. Eu acho que todo mundo tem o direito de comemorar o que ele acha que é certo, mas tem que respeitar o próximo. Em momento nenhum nesta Casa de Lei eu ofendi ninguém, e nem ofendo ninguém. Eu acho que nós temos que ter respeito. E foram para debaixo da minha casa e fizeram uma baderna, ruaceiros. Isso é imoral, isso é sem respeito. Eu vejo. Aí você fala, eu falei que antes para educar as crianças, mas essas pessoas que estiveram lá também eram crianças, mas tomaram outro rumo. Porque não tem o compromisso e o respeito com o cidadão. Querem ganhar uma coisa na marra, e não é assim, gente. Vamos dar tempo ao tempo. As eleições são no dia 2 de outubro. Vamos fazer uma corrida para as eleições com dignidade, respeitando um ao outro, porque o voto é na hora. É aquele que tem o dom do convencimento, a melhor proposta de trabalho para o município, para as famílias piumenses. Política se ganha com trabalho, se ganha com seriedade, se ganha com coisa séria. E política é coisa séria. Então, eu espero que as pessoas que estiveram debaixo da minha casa, e hoje todo mundo sabe, não é isso? Toda casa tem uma câmera. Todo mundo fotografa todo mundo hoje. E está lá estampada a cara dos meninos, dos moleques. Não é? Então, todo mundo lá com as carinhas bonitinhas, meninos jovens influenciados por mais velhos. Coisa feia. Antigamente você fazia as coisas no escuro, né? Tudo bem, mas hoje não, hoje é claro. Para baixo da minha casa, explodir meu telhado, está lá as marcas de rojões. O Eternite está lá explodido. Vou montar uma comissão aqui e olhar, gente. A vereador, falta de respeito e consideração. Vereador, você me permite uma parte depois? Não é isso? Então você tem que ver, rapaz, o que você faz. E eu sou um camarada que respeito todo mundo, não é isso? Gosto de todo mundo. Sou corajoso, tem raça e tem honestidade e dignidade. E eu trabalho realmente para melhorar o conhecimento das famílias, melhorar o entendimento, a amizade, né? Sou um cara religioso, vivo dentro da igreja, tenho meu trabalho comunitário, sou bem visto na minha comunidade, lá em Niterói, o meu bairro, a minha comunidade é Santa Rosa de Lima. Essa semana está acontecendo aqui na Sagrada Família, a Semana da Família, não é isso? Semana da Família. Então, nós vamos procurar um pouquinho mais Deus para que assim, nossos corações fiquem um pouquinho mais aliviados e tranquilos. Uma boa noite a todos. Vereador César Bassu. Senhor presidente, nobres vereadores, povo presente, boa noite a todos. Eu acho que a política não é de Deus. Minha opinião. Política, para mim, é coisa do Satanás. Nunca que a política é de Deus. Se fosse a política de Deus, Jesus não ia lá no mar buscar os seus.
Ia direto na sinagoga. E ele não foi, porque ele sabia que ele ia morrer antes dos 33 anos dele. Está sendo disputada uma política. Para mim, isso não é política. É politicagem feia. Eu disse aqui que eu não seria candidato. Está aqui a prova. Não sou candidato. A minha desistência. Tem problema com alguém? Não. Tem problema com o prefeito? Não. Tem problema com meus amigos aqui, vereador? Não. Com os eleitores? Menos ainda. Apenas o meu coração pediu. Eu busquei uma resposta no Senhor. Da outra vez ele me concedeu. E dessa vez ele não me concedeu a resposta. Muitos podem não acreditar. Mas o que eu posso fazer se as pessoas não acreditam? Que eu tenho um Deus e sirvo a Ele. O mal não convém a ninguém. Buscar um voto é a coisa mais bonita que você possa fazer. Falar dos outros, na casa dos outros, é feio. Busca seu voto. Pede. Conversa. Convence. Fica falando mal de fulano, de cicrano, de betrano. Isso não é bonito. Eu fiz a política há 3 anos passado, 3 anos e pouco passado, eu não falei mal de ninguém. E ganhei as eleições. Não maltratei ninguém, não ofendi ninguém. Não preciso disso. Sou amigo de todo mundo. Agora, eu acredito muito em Deus. Ele disse para mim que a minha saída daqui, que eu ficaria 3, 4, 5 vezes melhor do que eu estou aqui. Melhor do que eu estou aqui. Dignamente. Sou honesto. Desafio, de novo, a qualquer cidadão. Quero sair daqui de cabeça erguida, de mãos limpas, e bater palma para aquele que for o vencedor, aquele que Deus vai escolher, que Deus vai permitir, porque também existe a permissão dele. Depois está em 60 dias talvez, ou menos, ou mais um pouquinho, 43 dias, 43 dias vai passar rapidinho, mas ninguém precisa ofender ninguém, denigrir a imagem de ninguém, né? Eu fico olhando como que as pessoas esquecem, né? Nós tínhamos um companheirão aqui dentro que todo mundo gostava dele, foi morto a facada brutalmente, não merecia aquilo e ninguém mais lembra dele. Esse é o ser humano, gente. O ser humano é um ser desobediente. Às vezes Deus mostra o caminho, ele pega outro. Ele desafia até Deus. Mas não adianta. Ele acaba caindo. E eu quero estar aqui, toda vez que eu vim nessa Câmara, depois do dia 1º de janeiro, que vai ter os novos vereadores, outros vão repetir. Mas eu quero ser amigo de todos, daqueles que estão aqui, daqueles que vão sair. Eu quero que não use a minha pessoa como espelho de ninguém. Não use. Busca seus votos, vai atrás. Vocês precisam disso, mas não adianta falar e ficar falando mal de um e de outro, fazendo agressividade. Eu acho isso feio. Vamos ganhar na moral, vamos ganhar na raça, na simpatia. Vamos ver e tudo bem. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. A gente fica muito triste dessa politicagem, que eu acho que é o que é mais feio do que a política. Entendeu? E eu queria deixar aqui para vocês. Essa aqui é minha desistência, assinada, está aqui para qualquer um ver.
não sou mais candidato. Tinha sonhos, não consegui realizar, nem todos, mas eu fico feliz por ter pessoas fiéis a mim ainda. E vários candidatos foram na casa de várias pessoas e disse, só depois que eu ouvi dele. Eu quero agradecer essas pessoas. Lógico que eu também tenho que votar em alguém. Eu vou votar em alguém. Lógico que eu vou pedir um votinho para os meus amigos, mas sem denegrir e sem falar mal de uma pessoa, de um ser. Eu acho que é assim. E que Deus abençoa a nós todos. Obrigado. Vereador Edu da Madeira. Quero dar boa noite a todos. Eu vou deixar para falar quarta-feira, que eu estou com problemas pessoal. Aí quarta-feira eu falo. Vereador Giovanni Bidim. Boa noite aos nobres vereadores, na pessoa do nosso presidente, Dr. Joel. Assim eu faço também com todo o público presente. Sempre prazeroso tê-los aqui. Na realidade, a fala que a gente observa aqui na Câmara, e aí quando a gente ouve Serginho, César Bassu e até um pouco do Max, né, ao chegar aqui ele está finalizando, o processo político ele é um processo dito, né, que seja democrático, que seja um projeto que cada um tem para a sua questão política, né, e é algo que ele se coloca à disposição da sociedade. Ele fez o seu trabalho, ele desenvolveu o seu trabalho, cada um no seu setor, seja ele na área religiosa, associações de bairros, outras instituições, mas, infelizmente, o processo é um processo que se desenhou a nível nacional, um processo que traz à tona os interesses pessoais, e há interesses pessoais, isso é normal, todo ser humano tem seus interesses pessoais, mas acaba sendo soberano esse interesse pessoal em questão de maltratar realmente a questão de dignidade do ser humano. Quando César comenta sobre essa questão de não denegrir, né, de não usar realmente situações de falar mal do outro, essa é uma conjuntura que infelizmente é dentro da questão da maldade do ser humano mesmo. Se você tem a sua condição de ser humano, se você tem uma proposta política a ser dita e evoluída dentro da sociedade, faça o seu trabalho, fala sobre você, fala sobre seus atos, sobre o seu comportamento, sobre o seu trabalho ao longo do tempo. O fato de propriamente querer denegrir o outro acredito eu, tá? É uma fraqueza de si próprio. Quando você pensa em crescer, que seja politicamente como ser humano, criticando, denegrindo o outro, naturalmente é uma fraqueza sua que você não conseguiu chegar no patamar daquela outra pessoa. Isso é uma coisa assim, dentro da lógica, né? Pode ser que às vezes não, pode ser que às vezes possa ter alguma interferência, né? Mas geralmente é isso, geralmente a pessoa denigre porque realmente tem uma condição que não conseguiu ainda superar. Mas, vivenciando o momento político que nós vivenciamos, eu espero profundamente que os ânimos sejam ânimos de paz, ânimos de bem, que pensam no teor da sociedade no todo. A questão de agressividade ela não ajuda no processo político. Ela não traz uma demanda nítida para a sociedade daquilo que as pessoas, que os agentes querem para a sociedade. Ela, na realidade, ela traz um sentimento de revolta, ela traz um sentimento de superação por superação, na maioria das vezes atendendo o interesse próprio, e isso, socialmente falando, pouco vale para o contexto. Então, eu acredito, né, entre nós aqui, vereadores da casa, eu acredito que a gente deva seguir uma linha tranquila de mostrar os trabalhos evoluídos, e a sociedade ela vai olhar para cada um de nós conforme aquilo que foi trabalhado, aquilo que foi seguido, aquilo que foi dito.
Então, eu acredito que o embate aqui na Câmara, ele continua sendo na linha do bem maior da sociedade, na questão de projetos, nas questões de avaliações que permitam esse olhar crítico da sociedade. De outro modo, outro ponto de vista, eu acho que fica difícil realmente evoluir enquanto sociedade. Aí a gente acaba não evoluindo como ser humano. Questão do Max, falando um pouquinho do projeto dele, é um projeto que ele desenha, e é um projeto nítido, quando você fala, esportista está lá, né, representando uma marca de bebida alcoólica, de cigarro, mas está tão banal essas questões do nosso meio, onde hoje o dinheiro é soberano e dita as regras, e cada qual quer ter mais e mais. Então, são situações que vão ser avaliadas, são questões que vão ser exibidas, mas se a gente não tiver uma mudança na essência da cultura e na essência educacional do ser humano, pouco vai valer essas leis que elas imitam um sentimento de revolta que entra no segundo tempo, no terceiro tempo, mas no primeiro tempo, o tempo inicial, a gente perde o foco, que é a luta mesmo por uma educação de qualidade, que seja municipal, estadual ou nacional. Então, na realidade, a gente tem que mudar muitos conceitos nossos, para a gente não ter que ficar fazendo as coisas remediadas, para que a gente não possa criar vínculos futuros, sendo que no momento a gente poderia verdadeiramente estar construindo um novo momento, um novo espaço, um espaço de discussão, um espaço de aprendizado. Então fica aqui nosso consentimento mais voltado mesmo ao momento que se inicia nesse processo propriamente dito político, onde que a gente possa ter realmente discernimento do que é uma política justa, do que é uma política não agressiva, e que dentro do final das contas, realmente a sociedade escolha o que é melhor, e aquele que for melhor na opinião da sociedade, faça por merecer, que seja legislativo, que seja executivo, mas que faça merecer realmente os votos recebidos de confiança para legislar o município, para realmente administrar o município. Então, nesse processo, a única coisa que eu espero é que realmente as propostas sejam ditas de forma tranquilas, que a sociedade com bom senso e discernimento escolha o melhor. Vereador Gustavo Meirelles. Boa noite, colegas vereadores. Gostaria de cumprimentar a todos, cumprimentando a nossa mesa diretora, nosso presidente Joel Alves, vice-presidente César Bassu, secretário Edu. Boa noite a todos que aqui nos visitam hoje. Sejam mais uma vez bem-vindos. Gostaria de dar uma boa noite àqueles que nos assistem de suas casas, onde quer que estejam, pela TV Câmara. É um prazer, mais uma vez, uma quarta-feira, tê-los nos assistindo. Hoje eu gostaria de dizer duas pequenas coisas. A primeira, eu vou elaborar melhor, colegas vereadores, na semana que vem. Eu recebi agora, no final do dia, de uma pessoa, um resumo de um contrato, que nós já falamos aqui um bom tempo sobre isso, já foi feita denúncia a respeito do georreferenciamento, o geoprocessamento do nosso município. Tenho aqui as certidões da empresa, foi atualizado todos os pagamentos feitos até agora a essa empresa. Tenho aqui as notas fiscais dos serviços, dos pagamentos que foram executados, e o cidadão me fez um depoimento e vai me entregar no dia de amanhã a cópia completa desse processo que ele tem em mãos, inclusive com todas as atas que foram feitas de todas as reuniões a respeito desse tema, e eu vou abordar aqui na semana que vem, com todo o conhecimento que posso ter a esse respeito. Sempre gostei de falar embasado em documento, e estou recebendo os documentos, e vocês vão poder entender mais um dos descasos do nosso município. Esse geoprocessamento, ele está com um contrato desde o dia 10 de outubro de 2014. Diga-se de passagem, ele tinha que ter terminado no dia 10 de outubro de 2015.
E até agora nós temos nada de geoprocessamento no nosso município e muito valor pago a esse respeito. Mas na semana que vem... Vereador, você me permite uma parte, nas suas palavras, não há possibilidade de Vossa Excelência já convocar o fiscal do contrato, ou seja, o bandido que levou esse dinheiro de 1,5 bilhão desse georreferencial, ou alguém que prestou um serviço, que dê endereço das famílias deste município, de casa por casa, para que a gente possa ter uma ideia do que é esse trabalho. Eu acho que a sociedade, ela sabe que o município arrecada, dando um exemplo desse 1,5 bilhão, desse contrato que já receberam, e não se prestou o serviço de qualidade que deveria este município, mas fazendo uma comparação rápida, o cidadão recebe a conta de energia elétrica em sua casa e embaixo vem assim, taxa de iluminação pública, não é isso? Então ele sabe que ali ele usou a lâmpada que está na via pública, que deu a luz, a claridade em sua rua, e ele paga ali aquilo que foi de uso dele. O que eu queria que você entendesse, que alguém viria aqui a esta casa de lei, em cima do seu discurso, falar sobre esse trabalho no município. Porque se não tem um trabalho, cadê o dinheiro? Aí o Fantástico tem que vir aqui. Vereador, obrigado pela parte. Concordo com Vossa Excelência e amanhã, recebendo o processo cópia dele, vou ter noção e ciência de quem é o fiscal e farei a convocação por escrito à mesa diretora para que convoque esse funcionário que vem aqui prestar esclarecimentos. E tenho muitas perguntas anotadas a esse respeito, vereador, para fazer a esse cidadão ou a esse funcionário ou qualquer outro que venha aqui prestar esclarecimentos. E a população realmente precisa entender que desperdício de recurso público pode gerar improbidade administrativa. A má utilização ou não utilização do recurso público pode sim gerar improbidade administrativa. E a gente espera que o gestor que não seja competente para fazer pague por essa improbidade administrativa. E na semana que vem vou trazer todos os detalhes, todo o conhecimento e mostrar à população do nosso município como é feito alguns contratos e como é utilizado o recurso público no nosso município. Obrigado, vereador, pela parte. E na próxima semana, com certeza, já estará sendo lida aqui a convocação do servidor que se faça necessário para poder trazer os esclarecimentos. Obrigado pela parte. E o outro assunto que eu gostaria de abordar diz muito do que os colegas já falaram. Os colegas vereadores aqui já adiantaram um pouco, público presente. Nós começamos no dia de ontem, no dia 16, a nova legislação, um novo período eleitoral. Em 2012, quando nós todos aqui participamos, ele começou no dia 1º de julho, dia 5 de julho, não me lembro exatamente a data, mas eram 3 meses, agora nós passamos por um período diferenciado de apenas 45 dias, de 90 foi reduzido para 45 dias. É um período intenso, nós que já vivemos e o público presente que conhece, sabe que nesse período ânimos muitas vezes são exaltados, sangues que muitas vezes são frios acabam esquentando, mas a gente espera, como os colegas falaram, que tudo isso seja dentro da lealdade, dentro da moralidade e que não haja nada fora disso. É lógico que política, eu entendo política, na minha humilde opinião, de que todos têm que ter o seu lado. E aqui nessa Casa de Leis, todos os vereadores têm o seu lado. Cada um à sua maneira, com as suas ideologias, com as suas convicções, e isso será muito colocado em tona, em discussão, em diálogos, em debates, porque nós entendemos que queremos o melhor para o nosso município, mas às vezes nós divergimos de ideia, não pensamos igual, e não pensar igual é democracia. Então cada vereador tem a sua liberdade de fazer as suas defesas, de levantar aquelas convicções ou aqueles ideais que acham melhor para a nossa cidade, e outros podem fazer de maneira contrária ou de maneira diferente, vamos dizer assim, e eu acho que isso é um processo normal. Isso vai acontecer nos próximos 43 dias, como o nobre vereador ali disse, até o dia 2 de outubro, muito se discutirá a respeito de política. O cenário político não é o mais favorável, existe um descrédito total da classe política, muito da população olha hoje para a classe política, iguala todo mundo, põe todo mundo no mesmo saco, balança e chuta. Eu acho que não é assim, eu acho que existem pessoas idôneas, pessoas de moral,
pessoas de bons preceitos, pessoas que realmente pensam na população, e que serão os 11 que vão compor aqui a partir do dia 1º de janeiro de 2017. Quem define isso é o povo. Não acredito mais que o povo seja ignorante, o povo tem prestado atenção no que tem acontecido, o povo tem se manifestado. Se nós prestarmos atenção, de 2014 para cá, as manifestações foram inúmeras, onde se reivindicam coisas melhores, mas o direito de fazer as coisas melhorar é lá na urna. É lá quando você digita o número e aperte o confirma, é onde você pode fazer o seu maior protesto, o seu maior forma de mudar ou de mudança que você pode fazer é lá na urna. Então eu acho que vamos passar aqui dias realmente de debates. Essa casa é uma casa do povo, é uma casa de debate, desde que esse debate seja para o crescimento da cidade de Piúma, desde que esse debate seja para a melhoria para cidadão desse município. Então esse debate ele é real, ele deve existir e ele é saudável, desde que ele, na minha opinião, respeite a lealdade e a moralidade. Qualquer coisa fora disso, a gente não gostaria de participar, não vai querer entrar nesse tipo de embate, mas vamos passar dias aqui sim, onde nós precisaremos nos posicionar a respeito das nossas convicções, dos nossos ideais, das nossas propostas, daquilo que a gente pensa de melhor para a cidade de Piúma. E aí eu desejo aos meus colegas aqui, 10 colegas vereadores, toda sorte possível do processo eleitoral. Desejo a todos os outros candidatos, se eu não me engano, são 154 candidatos que vão participar desse pleito e que cada um possa buscar o seu voto da melhor maneira possível, e aqueles que forem bem representados em suas coligações estarão aqui sentados nessas cadeiras e poderão fazer a legislatura de 2017 a 2020. Então, gostaria aqui de deixar uma boa sorte a todos os colegas e apenas um leve cuidado para finalizar. Existe uma coisa muito dita hoje na mídia, chamado emparelhamento da máquina pública. O que é isso, Gustavo? É usar a prefeitura em benefício de alguns. Cuidado, tomem cuidado, porque só hoje eu pude flagrar por 3 vezes servidores que trabalham em setor administrativo dirigindo um veículo oficial carregando pessoas. Muito cuidado com o que se vai fazer nesses 45 dias. Estamos de olho. O período eleitoral não é para se beneficiar da máquina pública em favor próprio. É para beneficiar a população. Então, cuidado, candidatos a vereadores. Cuidado com o que vocês têm feito, porque para sentar nessa cadeira aqui não é a qualquer preço, nem a qualquer custo, não. É um trabalho digno que tem que ser feito. Tomar muito cuidado, porque tenho visto pessoas fora do seu setor. E aqui quero deixar gravado para que não distorçam as minhas palavras. Funcionário comissionado é funcionário útil, mas tem muitos deles sendo desviados de forma equivocada para fazer trabalho político. Cuidado com o favorecimento desse ou daquele candidato. Isso não é democracia, isso não é legal. Então, muito cuidado, que a partir de hoje nós estamos muito atentos à utilização, assim como estão atentos a mim, para que preserve a integridade e use de maneira adequada os fins que os quais eu for usar para fazer a minha política. Então, gostaria de deixar esse recado, porque nós não vamos admitir o uso ilegal da máquina pública em favor de candidatos. Muito cuidado, que a população já sofre muito. Ela não precisa sofrer mais por causa do abuso de alguns. Não são todos, mas são alguns. Então, gostaria de mais uma vez dizer aos colegas vereadores uma boa sorte, uma boa disputa, que ela seja leal e moral, que nós possamos, no dia 2 de outubro, ter já nítido quem são os outros 11 vereadores que a partir do dia 1º ocupam suas cadeiras. No mais, são essas minhas palavras no dia de hoje. Uma boa noite aos colegas vereadores, público presente. Deus abençoe a cada um de vocês. Vereador Isaías Dantas. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, público presente. Na verdade, tantos candidatos, que bom que o povo fica bem à vontade para escolher o seu candidato. Que bom, são vários candidatos, isso vai dar, né, um leque muito bom, o povo está escolhendo e a população está ganhando com isso. Na verdade, eu fui ao Rio de Janeiro, cheguei nessa manhã, 3 horas da manhã, em Piúma, já saí às 6, meu trabalho é um trabalho árduo, graças a Deus.
tenho muito compromisso. E chegando às 3 da manhã em Piúma, já saí às 6. E aí fui o dia todo com muito trabalho. Meu irmão também, o Mário Dantas, o vereador Mário Dantas, também não deu tempo de chegar na sessão, pediu para poder eu estar avisando. Quero mandar um abraço para o meu companheiro ex-vereador Zé Luiz, que se encontra nessa casa. Foi falar de Olimpíadas, é verdade, o que falou das Olimpíadas. É verdade, como que nós vamos cobrar medalha de ouro para os nossos atletas que não têm incentivo no país? Não estou falando de município, estou falando no todo. Como que a gente vai cobrar? Como que a gente vai para frente de uma televisão e brigar e querer cobrar de um atleta uma medalha de ouro? Um país onde o incentivo ao esporte é muito pouco. É muito pouco para ser tão cobrado. Eu fui ao Rio enterrar uma tia. Eu fui ao Rio enterrar uma tia que veio a falecer. E aí eu fui ao Rio. E lá naquela cidade maravilhosa, cheia de problemas, muito problema, muita sujeira. Passava em alguns determinados lugares e falava assim: nossa cidade é limpa, nossa cidade é linda, Piúma está de parabéns. Porque tanta coisa acontecendo, cemitério, um mau cheiro danado. Minha tia faleceu em Campo Grande, foi enterrada em Santa Cruz por falta de vaga, teve que aguardar liberação de vaga no cemitério. Aí eu vejo assim: nossa cidade está de parabéns. É só você dar uma volta, sair um pouco de Piúma e começar a deparar com determinadas situações que você fala assim: viva Piúma. Viva Piúma. Eu não sou jurista, não discuto leis, até porque não entendo. Quero discutir política. E aí, campo das ideias. Vamos ter ideia, vamos criar ideias. Não vamos ficar jogando pedra, brigando. Pessoas, discutindo pessoas, vamos discutir ideias. Aí quem ganha o nosso município. Aí quem ganha é o nosso município. Porque eu tenho certeza que nós temos, cada ideia melhor que o outro. E é sentar e discutir ideias. Aí, nessa somatória toda, nosso município sai ganhando. Falhas, todos temos. Quem que não tem falha? Mas temos que saber ouvir um ou outro, não é criticando que a gente resolve. Um certo tempo, o vereador nessa casa falou aqui: quanto que vale uma nota de 100? 100 reais. Ela amassada vale 100, ela suja ela vale 100. Então, ela tem o seu valor. E assim cada ser humano tem o seu valor. Mesmo ele sujo, mesmo ele de terno e gravata, mesmo ele em cima de uma escada, mesmo ele tem o valor dele. E assim cada um nós temos nosso valor. Eu gosto de Piúma, eu amo Piúma e luto por Piúma. 45 dias de campanha, sim. Por que reduziu? Porque existiu várias empresas
se dando bem, ajudando candidatos para poder ter espaço nas administrações. A nível de Brasília. A nível de Brasília. E aí, cortaram várias despesas do candidato, com a Lava Jato. Mas não vamos julgar. Nós temos vereador sério aqui, sim. Nós temos pessoas com compromisso. Nós temos pessoas que têm interesse de fazer uma Piúma melhor. Não é baderna, não. Não é pegando uma multidão e querendo aparecer, não. Porque quando você quer aparecer, faz diferente. Bota uma melancia no pescoço. Aí você vai aparecer pra caramba. Não é usando algumas pessoas para se amostrar. Porque tem outro jeito de você fazer política. Trabalhando. Trabalho. Trabalho, trabalho e trabalho. Assim você faz a sua diferença. Eu lembro que fui eleito o primeiro mandato, assumi, depois falaram, não ganha mais. Ganhei de novo, segundo mandato. E estou fazendo o meu trabalho. Estou fazendo o meu trabalho. Cada um que faça o seu, cada um que vai nas suas casas pedir os votinhos para fazer sua diferença. Porque o que ganha política é trabalho. Não é falando mal de ninguém, não. É trabalho sério, com dignidade, com respeito ao cidadão, ao ser humano. Isso é política séria. Com compromisso, com ideias, fazendo com que nosso município faça coisa que nossa população ganhe. Isso é trabalho. Então, nessa noite aqui, eu estou aqui, estou fazendo o meu trabalho, Quem o povo achar que tem o direito ao seu voto, vai ter o seu voto. A disputa é na urna. A disputa é na urna. Não adianta você falar mal do B, do A, do C. Quando você é contemplado com o mandato, é porque Deus te concedeu esse mandato. Porque Ele que é o nosso maior, nosso Deus, Ele que permitiu que você exercesse mais um mandato, que você tem seu mandato. Ele sabe o seu coração. Não é o seu vizinho, não. É Deus. Deus sabe do seu coração. Ele sabe do que você é capaz, do que você quer o melhor para o próximo, e aí faz a diferença. Não adianta jogar pedra de novo. Mas você andou no dia a dia com ele, você sabe da luta dele, então, infelizmente, não vigie ele, trabalhe, faça a diferença também. De mais a mais, senhor presidente, uma boa noite para todos. Obrigado. Vereador Jorge Miranda. Sei que o procurador da casa ia ligar esse microfone para mim. Sei que você tinha ligado aqui. Em primeiro lugar, quero desejar uma boa noite a todos, companheiros, né, aqueles que estão aqui sempre acompanhando as sessões das quarta-feira, aqueles que assistem às sessões em suas casas. Na verdade, essas pessoas, eles têm o direito de sim de questionar, que ele sabe o papel de cada parlamentar desta casa, de cada edil, como tem alguns que gostam de ser chamado aqui neste plenário, né? E ele tem a informação para criticar ou fazer a defesa, crítica ou defesa em favor de qualquer um desses 11 que aqui se encontram. Na pessoa do Zé Luiz, que é um companheiro, ex-vereador deste município, tem um bom tempo que eu não vejo, mas está sempre, quando vem,
fazer uma visita a este município, ele tem o prazer de procurar e cumprimentar a todos os seus companheiros. Te dou um 10, que isso é muito importante. Quero aqui também falar de algumas coisas que foi falado em relação à questão de iluminação, que o vereador Max City, que não se encontra, foi embora. Tem coisa que eu não quero nem discutir, que eu acho que eu vou gastar saliva, energia desta Casa de Lei, e no final do meu discurso isso vai gerar um custo aos cofres públicos deste município, que nós mesmos vamos acabar pagando isso. Serviços prestados de má qualidade. Queria aqui fazer uma reclamação, que eu tive até o prazer de vir nesse jornal aqui, José Carlos de Araújo, atual secretário de Saúde. Gostaria de fazer uma cobrança. Recebi uma reclamação, uma indignação do cidadão morador dessa cidade, o senhor Welto, que há uma semana ou alguns dias atrás, com a sua filha recentemente recém-nascida, procurou vários postos de saúde deste município e não ali encontrava uma pessoa para aplicar uma vacina na sua filha. O cidadão teve que se deslocar deste município e procurar um outro lugar, na cidade de Guarapari, para que ali fosse paga com o seu próprio bolso, para que alguém aplicasse essa vacina em sua filha. O que eu quero que vocês entendam, que os postos de saúde, eles estão de parabéns. Entre um e outros funcionários, de parabéns. Mas era muito melhor que nós vivemos de ideias. E eu vou citar uma ideia com custo, a baixo custo, e que resolveria todo o problema da questão Piúma. PA de Anchieta. Somente um, mas tudo se resolve naquele centro de atendimento. Então, muitas das vezes, são muitos postos e não tem os médicos suficientes para resolver a questão, a demanda aqui deste município. Gostaria também de falar aqui a questão de uma palavra que eu ouvi de algum companheiro aqui, de um parlamentar. Algumas. Família. Importante. Mas a palavra família, ela tem que ser muito avaliada. Ela tem que ser muito enxergada, muito analisada. Porque falar a questão família é muito fácil. Eu quero ver viver a questão família. Levar essa questão família para a sociedade. Sou vereador eleito por 2 mandatos, com uma votação expressiva neste município, graças a meu bom Deus, porque eu tenho credibilidade. Quero aqui desejar, foi passado um Dia dos Pais, a todas as mensagens que recebi em meu celular. Muitas. Eu fico feliz. Obrigado. E que Deus abençoe a todos os chefes de família deste município. Então, falar aquilo que você não pode viver, historinha. Historinha. Quem é que não vai no campo de futebol, quando vê o seu time ganhar, que não quer viver uma alegria? Então fique em casa. E quero dizer mais. A empresa que é fabricante de bomba, de fogos de artifício e de foguete, se ela vende, é porque a Constituição Federal lá de Brasília deu o direito de vender. E se o Estado, o governo federal, o Estado, aqui, a capital Vitória, e o meu município, criou as vias públicas, foi porque ela deu o direito do cidadão
dentro do seu horário e com as permissões, de fazer aquilo que ele tem direito. E eu quero dizer uma coisa para o companheiro vereador. Se teve alguém que naquele momento, que naquela caminhada, que eu estava ali resolvendo uma questão de problema pessoal na comunidade do bairro Niterói, e quando eu vim de encontro, encontrei algumas pessoas com uma alegria, que isso é direito de todos, eu tenho certeza que ninguém ali jogou fogos na casa de ninguém. Eu tenho certeza disso. Porque eu me conheço e conheço cada cidadão deste município. Cidadãos que reivindicam e lutam pelo seu direito. Porque são cidadãos trabalhadores. E eles jamais, com todas as suas indignações, iriam fazer um ato de vandalismo. E te digo mais, qualquer um de vocês aqui não são cidadão omisso. Porque o cidadão, quando ele se vê e ele se sente acuado, ele procura a delegacia de polícia militar ou de polícia civil para fazer um BO em relação a qualquer coisa que atinja a sua família. Eu estou falando que eu não estou aqui para fazer discurso de brincadeirinha. Eu falo tudo aquilo que é de direito e que é certo. Pode existir na face dessa terra. Não aceito qualquer um falar de família, não. Primeiro você mostra a sua raiz e a sua qualidade. Depois você me vem falar de família. Falar de família. Família é uma coisa, uma palavra, que você tem que analisar, você tem que ter uma reflexão. Estou aqui para ouvir falar balela, ouvir conversa fiada. Sociedade não quer ver isso, não. A sociedade quer ver trabalho, a sociedade quer ver melhorias. Como esse cidadão, você fala o meu nome. Eu mandei esses postos de saúde todinho. Com a minha filha desesperada, não tinha uma pessoa, não tinha, um está não sei aonde, outro está não sei aonde, eu tive que pagar do meu bolso. Você errou, você tinha que pegar o comprovante. Concorda comigo, senhor presidente? O senhor tem esse conhecimento. Se não tem, fique tendo a partir de hoje, todos os companheiros vereadores. Aí, com a alegria de alguns companheiros dessa cidade, por um parecer de algo que estava ilegal, me vem fazer questionamento. Quanto tempo estudou uma pessoa para levar o nome de promotor, desembargador, juíza? Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu para falar alguma coisa? E alguns outros também que tem que se aprofundar no assunto para depois fazer crítica. Aí, quer me falar de questão covardia. Tem pavor de pessoas covardes. Tem pavor de conversar com cidadão que não olha na minha cara. Está conversando com ele, está de olhando de cabeça baixa. Esse é o puro covarde. E covarde tem aqui em nosso meio. Aí quer me dar uma de bom samaritano. Não admito. É inadmissível. Aí, às vezes, o cidadão me para na rua, caramba, fala assim, meu amigo, não tem conversa fiada. Ou é ou não é. Agora me vi com historinha de carochinha. Até entendo os ideais do vereador Maxite, de colocar faixa nos postes. Mas colocar faixa para quê? Se a empresa vem e ganhou uma licitação, tem que prestar um serviço de qualidade. Porque ninguém aqui, ninguém do cidadão desse município, ele é obrigado a ter uma iluminação de qualidade na sua casa. Porque não é de graça não, ele paga. O município, ele arrecada. Aí me vem querer questionar, querer falar uma outra coisa. Um serviço que foi prestado de má qualidade,
questiono o vereador Gustavo Meirelles, 1,5 bilhão quase de reais pago, georreferencial. Georreferencial. Posso contar que aqui tem várias famílias. Se eu fizer uma pergunta se o georreferencial teve na casa de algum aqui, ninguém vai me responder que teve. Três minutos se passaram e ninguém se manifestou. Porque realmente não teve. Aí paga-se um serviço que não se foi feito. Eu não sou oposição, não. Eu não sou oposição, não. Eu acho que a população ela tem que estar mais atenta. Foi questionado algum tempo atrás a questão dos paviés lá no almoxerifado. Vai lá e vê se tem algum. Vai lá e vê. Não foi comprovado aí por um teste que foi feito pela Universidade Federal? Se foi comprovado. Quando a Secretaria de Saúde faz uma fiscalização e ela chega em um determinado local, que ela encontra uma carne, algo que está estragado, que não tem o consumo humano, naquele momento aquilo ali é tudo queimado. Porque comprovou que se não pode se vender ali, não pode levar para o cidadão comer. Aí me fala-se do paviés, aí eu pergunto, cadê os paviés? Não sou contra, não. Eu não quero ouvir conversa fiada. Eu jamais, algum dia, vou fazer algo na rua. Eu tenho um respeito, um carinho pela sociedade e pelos companheiros vereadores. Agora eu vou dizer mais. Não vem em cima do meu discurso querer me perseguir, não, e me prejudicar, não. Porque aí eu vou tocar naquela ferida que muitas pessoas não querem ouvir, não querem que seja tocado. Não tenho represso com ninguém, não. Não tenho. Não tenho. Entre e sai, se tiver que entrar na Secretaria de Saúde, na obra, em qualquer lugar. Não é seu, não é de vocês, não é meu. A Constituição diz que é público, e o órgão público, ele está de portas abertas a qualquer um cidadão. E não vem com história de carochinho que não vai me atender, não, que vai. Porque eu sou cidadão. Eu sou filho dessa terra, sou nascido e criado nessa terra. Desde o ano de 1973. Aí me vem falar, eu duvido, se daqui mais um dia ou 2 dias, vocês não vão ver fogos nessa cidade. Aí eu vou lá questionar. E os moradores que moram ali perto? Então eu vou mudar a lei da Constituição Federal. Só pode fazer festa com fogos. Vamos ressuscitar o Titanic lá que bateu no Eisenberg, no alto mar, que lá não incomoda ninguém. Então, gente, eu não estou aqui para ouvir conversa fiada. Eu acho que tem pessoas que lutam por algo que não pode chegar a realizar um sonho do passado e um sonho que ele quer ter atual. Aí o cidadão me faz de tudo para ir de encontro, aí quando vê que há uma luz, há algo que se foi errado, não que eu fiz porque eu sou um parlamentar e não sou do serviço administrativo dessa Casa de Lei, para querer prejudicar pessoas. Aí depois quer falar da bondade. Eu te dou um tapa no seu rosto, aí depois eu vou lá para você. Espera aí, meu amigo. Como diz um dos maiores pregadores do evangélico, Silas Malafaia, isso é balela. Não estou aqui para ouvir conversa fiada. Pregar aquilo que você não vive. Falar da bebida. Se você bebe. Falar das drogas. Se você usa. Fale de um produto. Fale do amor, que é mais fácil. Fala do amor, fala da verdade, fala o que é dignidade. Não estou aqui para ouvir mentira. Senhor presidente, vou encerrar meu tempo, porque você sabe que eu respeito. Se é uma coisa que é o de direito, no meu tempo, eu jamais vou
ultrapassar, só te peço mais um minuto. Agora vem aqui com coisas verdadeiras. Eu duvido se um cidadão jogar uma bomba em cima da sua casa e quebrar o telhado, se você não vai procurar o seu direito. Tem alguém aqui que não vai fazer isso? Todo mundo vai cobrar o seu direito. Agora, a alegria, a tristeza de alguém, ninguém vai lá contribuir. Se o cidadão passa na rua, cai, você não vou lá não, que vai pedir uma cadeira de roda, vai pedir uma muleta, vai pedir remédio. Agora me vem com história que, pô, peraí. Então, senhor presidente, o senhor me perdoa, eu não gosto de ouvir conversa fiada. Vem aqui com discursos profundos, discursos que tenham fundamento. Agora, querer questionar a questão de um parecer, de um técnico, de uma pessoa que tem conhecimento profundo, que estudou para isso. Mas não falou da maldade que foi feita. E eu vou dizer uma coisa para vocês, com profunda experiência na minha vida. Plante no seu quintal um pé de espinho. Chega lá hoje, pega um galho de rosa e enfia no seu quintal. E me responda o que você vai tirar dela. Plante uma árvore frutífera, de preferência que eu mais goste, uma manguita, e daqui a 1 ano e meio, você faz uma prova e sobe nos galhos. Você vai ver qual que você sempre vai querer ter em seu quintal. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe a cada um de vocês, e que quando eu ando pelas ruas, que alguém me fala alguma questão da Câmara de Vereadores, eu faço 2 perguntas. Você participa da sessão? Não. Você assiste a sessão em casa? Não. Alguém me disseram, não aceito. Você tem que falar aquilo que você ouve e que você vê, porque discursos mentirosos é o que nós mais temos. Quero agradecer a presença de vocês, que votem sempre essa Casa de Lei, e desejar aqui um parabéns a um servidor desta casa, senhor Antoninos, pelo trabalho e o serviço prestado a esta Casa de Lei. O senhor está de parabéns, senhor Antoninos. Muito obrigado, senhor presidente. A palavra do presidente, doutor Joel. O vereador Gustavo, nas suas palavras, foi muito feliz, muito sensato, muito equilibrado. E pôde, nas suas palavras, profetizar uma calma na caminhada política. Realmente, ele está coberto de razão. Eu acho que nós temos que fazer uma caminhada política agora, mostrando o trabalho de cada um, mostrando o valor de cada candidato, e assim acho conquistar o voto de cada pessoa que se for às casas. Eu vou fazer isto. Eu vou caminhar casa por casa, amigo por amigo, vou falar do meu trabalho, vou falar do meu valor como político e vou tentar ganhar o voto para ser reeleito. Não vou falar de ninguém, eu acho que a política não se ganha assim não, a política se ganha com argumentação, com trabalho, e até porque a população está uma população já madura, já experiente, sabe muito bem o que ela quer. Vou fazer um trabalho desse jeito, sem falar de ninguém, indo de casa em casa, falando o que vou falar. Falando do que acho que devo fazer nesse pleito agora para o município. E minha política vai ser assim, sem meter o pau, sem falar de ninguém, porque eu acho que isso aí não leva a nada, não. Queria agradecer ao público presente, dizer que a sessão está encerrada, uma boa noite e volte sempre. Vereador Gustavo, queria cópia desses documentos para me encaminhar para o Ministério Público amanhã.